Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Tanque do Piauí realiza, neste momento, a sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos referente ao exercício 2026. Convidamos para adentrar ao plenário os senhores vereadores desta Casa Legislativa. Antônio Soares Lustosa. Jefferson Nunes Pereira. João Batista Gomes de Lima. Joelma Silva de Souza Oliveira. Luiz dos Santos. Maria do Espírito Santo Vieira da Silva. Maria José de Souza. Raimundo Lindomar de Oliveira. Convidamos para adentrar ao plenário e assumir a presidência dos trabalhos legislativos o vereador Francisco Edinaldo Martins de Souza, presidente da Câmara Municipal de Tanque do Piauí. Para compor a mesa de honra desta sessão solene, convidamos o senhor Paulo Jânio, secretário municipal de Educação, que nesta ocasião representa o excelentíssimo senhor prefeito municipal, para dirigir a mesa e tomar assento ao lado do presidente dessa Casa Legislativa. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. E sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a primeira sessão legislativa do ano de 2026. A todos uma boa condução e a todos uma boa sessão. Solicito ao Jefferson, nosso segundo secretário, para fazer a lista dos vereadores presentes. Boa noite a todos. Antônio Soares Lustosa. Francisco Edinaldo Martins de Souza. Maria José de Souza. Jefferson Nunes Pereira, presente. Joelma Silva de Souza Oliveira. João Batista Gomes de Lima, presente. Maria do Espírito Santo Vieira da Silva. Raimundo Lindomar de Oliveira. Luiz dos Santos. Peço a todos para ficarmos de pé para rezarmos a oração que nosso Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Seguindo o rito
como é a nossa primeira sessão, eu vou pedir o nosso amigo Jefferson para ler o ofício que veio do Executivo para a indicação do líder do prefeito nesse ano de 2026. E em seguida, a bancada e as suas representatividades dentro do Poder Legislativo. Ofício número 052 de 2016, Tanque do Piauí, de 20 de fevereiro de 2026. Ao excelentíssimo senhor Francisco Adinaldo Martins de Souza, presidente da Câmara Municipal, Tanque do Piauí. Assunto: indicação do líder do prefeito na Câmara Municipal. Senhor presidente, cumprimento-o cordialmente. Venho, por meio deste, comunicar a Vossa Excelência e aos demais membros desta augusta Casa Legislativa que indico o vereador Luiz dos Santos para exercer a função de líder do prefeito na Câmara Municipal de Tanque do Piauí. A indicação tem por finalidade fortalecer o diálogo institucional entre os poderes executivo e legislativo, assegurando maior articulação, transparência e harmonia na tramitação das matérias de interesse público, bem como no acompanhamento das ações governamentais, certo de contar com a colaboração e o espírito público dos nobres vereadores, renovo votos de elevada estima e consideração. Prefeito Municipal Natanael Salles de Souza. Comunicado oficial. Senhoras e senhores, público presente, demais vereadores e servidores desta Casa Legislativa, em cumprimento aos princípios da legalidade, da transparência e da organização dos trabalhos legislativos, comunicamos oficialmente a representatividade partidária no âmbito do Poder Legislativo da Câmara Municipal de Tanque do Piauí. Compõe esta Casa os seguintes partidos políticos e seus respectivos representantes. Pelo Partido Progressista, PP, o vereador Luiz dos Santos. Pelo Movimento Democrático Brasileiro, MDB, a vereadora Maria do Espírito Santo Vieira da Silva. Pelo Partido Social Democrático, PSD, o vereador Raimundo Lindomar de Oliveira. Fica assim formalizada a composição partidária dessa Câmara Municipal, assegurando-se o pleno exercício das prerrogativas parlamentares de cada legenda, nos termos da legislação vigente e do regimento interno desta Casa. Tanque do Piauí, 20 de fevereiro de 2026, presidência da Câmara Municipal. Fica oficialmente registrado nesta Casa Legislativa o líder do governo, nosso amigo vereador Luiz dos Santos, e os líderes da bancada partidária para o exercício 2026. E nesse momento eu queria convidar o nosso amigo, o nosso visitante sempre, o nosso querido pastor Nonato, para trazer uma palavra bíblica, uma reflexão a esta noite, para que a gente trabalhe muito inspirado, principalmente nos ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo, né, pastor? Fique à vontade, o tempo é seu. Senhor presidente, presidente, senhor vereadores, cidadão tanquense, meu boa noite a todos. E desejo prazer e privilégio de estar aqui quando se inicia mais um ano da jornada do Poder Legislativo. Fico feliz, vereador Edinaldo, de perceber que não sabia dessa temática, mas aquilo que veio a inspiração tem tudo a ver com o que vocês colocaram como tema dessa casa, que realmente é um tema de destaque. Dizer da alegria de estar em Tanque do Piauí quando se pensa em política, né? E lembrando, vereador Edinaldo, uma das conversas que mais me deixou satisfeito foi quando o senhor me disse que, sendo da oposição, procura o prefeito para trazer um projeto e um calçamento, e ele não levou em conta a bandeira política, mas sim a necessidade
E é isso que nós esperamos de uma política, de mentes sensatas, corretas, que procurem o bem-estar do povo. E olhando e pensando como cidadão, eu coloquei algumas coisas que quero transmitir da nossa esperança. Esperamos, senhores vereadores, como cidadão, que vocês, nossos representantes, trabalhem pensando em justiça, serviço ao próximo, fazendo uso da sabedoria que vos é dada por Deus. Eu creio que é um anseio de cada um de nós, tanquenses, eu me enquadro como tanquense, embora não tenha nascido aqui, mas tenho adotado essa cidade como lugar que eu quero passar a minha velhice e que são os meus últimos dias. E quando nós pensamos em sabedoria, há um livro muito belo, e um homem que o escreveu, além da sua sabedoria natural, é inspirado pelo Espírito Santo, e em Provérbios, no capítulo 2, versículos 6 a 12, ele diz assim: é o Senhor quem dá a sabedoria e o entendimento vem dele. Ele dá ajuda e proteção a quem é direito e honesto. Deus protege os que tratam os outros com justiça e guarda os que lhe obedecem. Se você lhe ouvir, entenderá o que é direito, justo e honesto, e saberá o que deve fazer. Você se tornará sábio, a sua sabedoria lhe dará prazer. O seu entendimento e a sua sabedoria o protegerão e o livrarão de fazer o mal. Assim você ficará longe das pessoas que vivem dizendo mentiras. Então Salomão traz aqui uma instrução aos seus descendentes e também estende-se a nós e aos senhores vereadores sobre essa busca de sabedoria. É preciso entender que a sabedoria vai além da inteligência, que pode ter como conceito a capacidade de aprender. A sabedoria é como você faz uso dessa inteligência. Haja vista, nós temos aí uma turma chamada de ratos, que são inteligentíssimos, mas não são sábios, porque usam o conhecimento para as coisas erradas. E nós esperamos, como cidadão, que vocês, nossos representantes, trabalhem pensando em justiça, em servir ao próximo, fazendo uso da sabedoria, como eu disse aqui, sempre buscando a Deus, essa sabedoria naquilo que vocês vão trabalhar, pensando nas leis. E aí, meu amigo Tiago, eu comecei a pensar nas leis, e a gente começa a descobrir que nós estamos na nação das leis absurdas e sem sentidos, e leis que parecem fazer algum bem e nada fazem. Um dos períodos mais difíceis que o Brasil enfrentou foi o período da escravatura, e quando se começou o processo da abolição, há duas leis que, quando eu estudei, confesso a vocês, não atentei para a dificuldade dessa lei na sua condição de ser execuível. A lei do sexagenário. A lei dizia que todo cidadão de cor negra, depois dos 60 anos, tinha direito à liberdade. Vamos olhar para o conjunto. Essa liberdade, a lei trazia um parágrafo dizendo assim: porém, depois de 60 anos, ainda tem que trabalhar 3 anos para só depois ser livre. Olhando para a expectativa de vida daquela época, o que um homem de 60 anos de idade tinha para usufruir de liberdade? Qual o seu vigor para trabalhar? Qual a chance humana? Então, na verdade, uma lei só para tentar, como virou expressão, uma lei para inglês ver, uma lei que era preciso fazer no Brasil, para que o tratado que se fazia com a Europa viesse se concretizar, era preciso que o Brasil cuidasse da abolição. Veio a lei do ventre livre, que dizia que todas as crianças que nascessem a partir daquela data eram livres, mas tinham que permanecer até os 8 anos de idade na casa do patrão, lá dentro do engenho. Depois de 8 anos, a lei dizia que o patrão tinha direito de colocar para trabalhar de graça, ou receber indenização, ou o governo colher essa criança. Então, leis que não serviam a nada. E quando eu penso na lei, uma das que mais me incomoda ultimamente, não sou a favor da violência contra os animais, mas sou contra a violência que eu sofro desses animais. Há uma lei que agrava muito e deve estar atento a isso, que protege os animais. Mas eu pergunto, quem nos protege? Do cocô nas calçadas, do xixi, porque eu não posso nem reclamar desse cachorro, mas ele pode me perturbar. Então são leis que precisam ser revistas e que atrapalham o nosso viver. Todo mundo tem direito de criar seu animal, é normal, mas eu tenho direito ao sossego e não estar cuidando da higiene que não me pertence. Então que vocês pensem com sabedoria nisso, que vocês analisem isso,
olhando para o que diz a Bíblia em Provérbios 29:2, quando os homens honestos governam, o povo se alegra. E a honestidade está em ver isso, esse sentido da vida, esse sentido de ser, das obrigações, né? Lembrando sempre que vocês foram constituídos por vontade de Deus. É tão bonito quando se abre a sessão dizendo, sob, debaixo da proteção de Deus, que alguns magistrados já estão proibindo que se digam isso. Ninguém está fazendo confusão, nós sabemos que o Estado é laico, a religião não tem nada a ver, mas nós somos um país cristão, nós cremos em Deus, nós cremos em Cristo, e querem muitas vezes tirar. Olha o que diz Paulo escrevendo à igreja de Roma no capítulo 3, versículo 1, obedeça às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Deus que denomina quem diz quem vai ser. É preciso entender que essa vontade de Deus aqui, para que você não fique muitas vezes preocupado, até quando é ruim, é permissão de Deus. Mas quando nós falamos sobre vontade de Deus dentro da teologia, existem duas vontades. A efetiva, Deus está querendo e fazendo. A permissiva, Deus permite porque eu procuro fazer coisas erradas. Eu resolvo sair à noite num lugar perigoso e morro, Deus permitiu a minha morte porque eu procurei esse caminho. Mas é Deus que fez isso aqui. E para isso, pensando nisso, o que nós esperamos que quando vocês forem planejar, pensem que há sempre um princípio que norteia a nossa vida como pessoas que acreditam em Deus. É o que Salomão escreve em Provérbios 16:3. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Pedir a Deus que oriente, pedir a Deus que conduza naquilo que nós vamos fazer, porque Deus tem a presciência, o preconhecimento do que é importante amanhã. Quando Tiago escreve a sua carta universal, ele traz um conselho para todos nós cristãos, que nós devemos estar atentos. Ele diz assim: ei a vós que dizeis, amanhã partiremos à cidade tal, lá contrataremos, lá venderemos, lá negociaremos. Vocês deviam antes dizer, se Deus permitir, nós faremos tais coisas. Vivemos um mundo onde muitas vezes nós representamos como cristão aquele vizinho que só lembra de nós, Tiago, quando falta açúcar em casa para pedir, depois esquece da gente. Vamos colocar Deus mais presente em nossas vidas, buscando uma orientação, uma direção, porque Ele sabe o que é melhor. E através disso as pautas, os projetos, os orçamentos, sempre buscando em Deus orientação e buscando também a realização de um mandamento interessante, importante, que é do amor ao próximo, e isso vocês devem fazer com função. Aqui o lema diz aqui que o compromisso com a nossa gente, o compromisso de servir, de fazer, né? A palavra ministro, que é tão bonita, né? Ela quando você vai estudar a origem da sua palavra, leva ao lugar mais difícil, leva as galeras dos remadores que trabalhavam lá no obscuro remando, impulsionando uma embarcação. E esse sentido, ministro daquele que serve, daquele que está para servir ao outro. Eu ouvia muito no meu tempo de escola que quem não nasceu para servir, não serve para viver. Que vocês façam dessa forma, buscando sempre em Deus esse cuidado, essa atenção, porque é bíblico também o que está escrito em Gálatas 6:12. Ajude uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo a Cristo. Ajude uns aos outros. Há uma versão que diz: levai a carga um dos outros. Vocês são nossos representantes, que levam os nossos anseios, que levam os nossos desejos. Hoje, por ser um dia festivo, vamos dizer assim, mas aqui, eu estou aqui usando aquilo que é de vocês, o poder da palavra, de dizer, de falar. E nós precisamos entender que em toda boa construção, o que sustenta a edificação é a base. A Câmara de Vereadores é a base da política das leis brasileiras, porque através do que vocês entendem e ouvem o povo, e aí eu chamo a atenção para às vezes a gente sente a ausência, senhor presidente, de mais reuniões, de mais buscar o povo para discussões dos seus problemas dos dia a dia, né, para a gente conseguir entender. Porque muitas vezes quando a Câmara falta aqui na base, as leis vêm lá para cá, lei que nós não podemos cumprir, que não está adequada ao nosso modo de vida.
Então há uma importância muito grande de estar fomentando aí a Assembleia Legislativa Estadual, ao Congresso, através disso, e sempre pensando no bem-estar e em cuidar dos outros. Fazer isso de uma forma interessante, entendendo que críticas vêm, cobranças sempre acontecem, mas um estadista norte-americano, ele conta na sua história que de tanto ser cobrado, de tanto ser achincalhado pelo povo, ele já não suportava mais a pressão e procurou um conselheiro, um amigo, um fazendeiro, amigo de várias datas, para desabafar com ele. E sentado de frente ao seu amigo, ele contava do que tinha ouvido, do que diziam sobre ele, o que falava da sua administração. E depois de muito tempo, o fazendeiro ouvido chamou, o levou até a janela e perguntou o que ele estava observando. Ele falou: eu vejo um cachorro. E o que o cachorro está fazendo? Uivando para a lua. E o que a lua está fazendo? Indo embora. Sem a lua, não ter ouvido essas vozes que muitas vezes soam por aí, que não vai trazer nada. Mas vamos ouvir coisas boas, queixas que são importantes, assuntos que são necessários, coisas que precisam ser levadas a sério. E nós vamos estar do outro lado. Pelo menos a igreja que eu represento, nós vamos estar sempre como fizemos orando. E a nossa oração será dessa forma aqui, senhores vereadores. Senhor Deus, ao iniciarmos esse ano novo legislativo, pedimos que a tua sabedoria guie cada debate e votação, que a busca pela justiça e pelo bem comum seja a prioridade. Conceda harmonia, paz e discernimento aos parlamentares, para que através de suas ações a sociedade seja beneficiada e a esperança renovada. Amém. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro.
justiça acaba forte, verás que o Filho de Deus não foge à luta, eternamente adora a própria morte, terra adorada, entre outras vidas tu és Senhor, pátria amada, dos filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Dando prosseguimento à presente sessão solene, convidamos o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Tanque do Piauí, vereador Francisco Edinaldo Martins de Souza, para proferir seu pronunciamento institucional da abertura dos trabalhos legislativos do exercício de 2026. Boa noite novamente a todos. Em cumprimento dos nobres vereadores desta casa, o secretário municipal de Educação, senhor Paulo Jânio, que nesta oportunidade representa o chefe do Poder Executivo por motivo superior, não pôde estar presente. As autoridades presentes, a todos, sejam todos bem-vindos, as comunidades eclesiásticas, o servidor dessa casa e toda a população de Tanque do Piauí. Hoje iniciamos, oficialmente a nossa sessão solene do trabalho para o ano de 2026 e renovando nosso compromisso, com a democracia, com o respeito institucional e principalmente com o povo do nosso município. Esta Câmara tem demonstrado ao longo do tempo que é uma casa de diálogo, de equilíbrio e de responsabilidade, independente de partido político, de posicionamento. Temos buscado manter o respeito, a imparcialidade e o compromisso com o interesse público. Nesta casa prevalece sempre o debate democrático, conduzido com maturidade e responsabilidade. A divergência, ela faz parte, ela existe, mas o respeito deve ser sempre permanente. Reafirmo que esta Casa Legislativa permanece aberta à comunidade, ao povo, ao Poder Executivo, a todas as autoridades que necessitam do trabalho legislativo, e o nosso papel é legislar com responsabilidade, fiscalizar com equilíbrio e colaborar para que o nosso município continue avançando. Aproveito este momento também para registrar minha gratidão aos servidores desta Casa Legislativa que, com prazer, dedicação total e disposição, contribuem diariamente para que o trabalho desta Câmara tenha alcance maior, eficiência e qualidade. E graças a esse empenho que conseguimos atender melhor a população, a todos que precisam da nossa Casa Legislativa. Existe também a mensagem institucional do Poder Legislativo ao Poder Executivo, reafirmando o nosso compromisso de manter uma relação harmônica, respeitosa e independente. Cada poder possui sua autonomia, mas ambos trabalham com o mesmo objetivo: o desenvolvimento de Tanque e a melhoria da qualidade de vida das pessoas é o que realmente interessa. Desejo aos nobres vereadores um ano de muito empenho, união e responsabilidade, e que possamos atuar não apenas em nome da casa, mas principalmente em favor da comunidade que nos confiou um voto para representar nesta missão de ser vereador. Que Deus nos conceda sabedoria, discernimento, equilíbrio, para que todas as decisões tomadas ao longo desse ano legislativo sejam pautadas na justiça, no respeito e no bem comum. Que seja um ano de trabalho produtivo, de conquista para Tanque do Piauí, e que Deus nos abençoe e meu muito obrigado. Continuando, como diz o nosso regimento, a gente tem uma carta, uma mensagem ao Poder Executivo. Eu mesmo vou ler em nome de toda a casa, em nome de todos os nossos amigos vereadores, ao excelentíssimo senhor
Natanael Salles de Souza, prefeito municipal de Tanque do Piauí, em cumprimento cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Excelência a mensagem institucional do Poder Legislativo Municipal, apresentada durante a sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos do ano 2026, realizada no dia 20 de fevereiro do corrente ano 2026. Na oportunidade, esta Casa Legislativa reafirma seu compromisso com o diálogo institucional, o respeito, a autonomia entre os poderes, a cooperação em prol do desenvolvimento do município e do bem-estar da população tanquense. Renovamos o voto de estima, consideração, colocando-nos à disposição para o fortalecimento das ações que atendem o interesse público. Anteciosamente, a minha pessoa, mas em nome de todos os vereadores, e encerrando essa leitura, reitero que, embora o prefeito não esteja presente, esta mensagem era oficialmente encaminhada a ele, garantindo ciência do registro formal da posição dos votos desta Casa Legislativa ao Poder Executivo. E, mais uma vez, meu muito obrigado. Convidamos nesse momento o senhor Paulo Jânio, secretário municipal de Educação e representante do Poder Executivo, para fazer o uso da palavra. Boa noite a todos. Agradecer a Deus por mais este momento concedido a todos nós aqui presentes neste ambiente, nesta augusta casa, né? Dizer que é uma grande honra estar aqui representando o Poder Executivo Municipal, representado ali pelo nosso prefeito Natanael Salles e nosso vice-prefeito Assuero Costa. Saudar aqui de forma especial o nosso presidente Francisco Edinaldo Martins de Souza, Edinaldo Fortes. Citar e saudar a vereadora Joelma, o vereador Lindomar Oliveira, o vereador João Sarafim, ao vereador Jefferson, à vereadora Espírito Santo, ao vereador Luiz dos Santos Ubarel. Talvez ali seja uma transmissão, ou se vai ficar gravado, né, ali no celular. Saudar também o vereador Antônio de Bidé e a vereadora Mazé Souza. Trazer aqui, com muita honra, a mensagem do excelentíssimo senhor prefeito Natanael Salles de Souza. Tanque do Piauí, 20 de fevereiro de 2026. Sessão ordinária da 8ª legislatura deste município. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, sociedade aqui presente. Dirijo-me a esta honrada Câmara Municipal para reafirmar nosso compromisso com a transparência, o diálogo e, acima de tudo, com o povo de Tanque do Piauí. Informo a esta Casa Legislativa que, em razão da necessidade de deslocamento para cumprimento de agendas administrativas previamente agendadas, não poderei estar presente à sessão de abertura dos trabalhos legislativos. Dessa forma, designamos o secretário municipal de Educação, Paulo Jânio, para representar o Poder Executivo Municipal nesta solenidade, levando nossa mensagem de compromisso, respeito institucional e disposição permanente para o diálogo e a cooperação entre os poderes. Não poderia deixar de registrar o prejuízo institucional causado pela ausência do vice-prefeito Assuero de Araújo Costa em momentos importantes da gestão. A presença ativa do vice é fundamental para fortalecer a governabilidade, ampliar o diálogo com a população
e somar esforços na condução das políticas públicas. Quando essa contribuição não ocorre, o município sente, pois cada liderança eleita tem papel relevante na construção coletiva do desenvolvimento. Contudo, é importante destacar que no ano passado, 2025, fomos surpreendidos com o problema de saúde enfrentado pelo vice-prefeito e então secretário de Saúde, Assuero Costa. Graças a Deus, ele segue em recuperação e já apresenta melhoras significativas. Homem dedicado, vinha realizando um belíssimo trabalho à frente da saúde municipal. Oramos a Deus por seu pleno restabelecimento. Apesar dos desafios, nossa gestão segue firme, alcançando resultados históricos. Hoje, Tanque do Piauí ocupa o 7º lugar no ranking estadual de qualidade de vida, uma conquista que demonstra planejamento, responsabilidade e compromisso com as pessoas. Mais do que isso, somos o 1º lugar no Vale do Canindé, posição que nos enche de orgulho e reforça que estamos no caminho certo. Esses resultados são frutos de uma relação marcada pelo respeito, harmonia e independência entre os poderes executivo e legislativo. Esta casa tem sido parceira nas decisões importantes, debatendo, aprimorando projetos e contribuindo para que as políticas públicas cheguem com mais eficiência a quem mais precisa. Avançamos significativamente na saúde, ampliamos atendimentos, fortalecemos a atenção básica e garantimos mais acesso e dignidade à população. Na educação, investimos na valorização dos profissionais, na melhoria da estrutura escolar e na qualidade do ensino. Na agricultura, apoiamos o homem e a mulher do campo, incentivando a produção e promovendo o desenvolvimento sustentável. Nas obras e infraestrutura, realizamos melhorias estruturais que transformam a realidade das comunidades. Na assistência social, ampliamos programas e ações que acolhem as famílias em situações de vulnerabilidade. Quero aqui fazer um reconhecimento especial às mulheres desta Casa Legislativa, que honram seus mandatos com coragem e compromisso, e também às mulheres que compõem nosso secretariado, verdadeiras guerreiras da gestão pública. Destaco com respeito e admiração o trabalho de Alessandra Salles e Ludiana Salles, exemplo de competência, sensibilidade e dedicação ao serviço público. Avanços e ações em andamento. Estamos realizando mais uma etapa do circuito Mountain Bike 2026, desta vez no povoado Telepisa, fortalecendo o esporte e incentivando o turismo local. No esporte municipal, promoveremos o campeonato de futebol amador, competições de futsal e a Copa Society, ampliando oportunidades para a juventude, lazer e integração comunitária. Na área do turismo e infraestrutura, está em construção uma praça com 3 mirantes na Avenida Belo Horizonte, com recursos provenientes de emendas parlamentares dos senadores Ciro Nogueira e Marcelo Castro e do deputado federal Átila Lira. Em parceria com o governo do estado, serão executadas pavimentações em paralelepípedo em diversas ruas, com apoio também dos deputados estaduais Severo Eulálio e Thales Coelho, e também do deputado federal Jadiel Alencar. Segundo os parlamentares, essas obras encontram-se em fase licitatória. Também avançamos para iniciar em breve a tão sonhada obra do estádio municipal, no assentamento Tanque, antigo alemão, em terreno cedido pelo INCRA, fruto de parceria com o deputado estadual Severo Eulálio e o governo do estado. No campo da regularização fundiária, por meio da parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, através do programa Regularizar, e com nossas equipes coordenadas pelo Reginaldo e o Toninho Alves, estamos próximos de concluir o programa Escritura para Todos. Houve um atraso em razão de uma área urbana pertencente ao território rural de Várzea Grande, situação que haverá
de ser regularizada pela Assembleia Legislativa do Estado até o mês de março. Graças à boa representatividade junto aos parlamentares estaduais e federais e à parceria com o governo do Estado, avançamos em diversas áreas, especialmente na infraestrutura, onde historicamente somos carentes. Informamos ainda que o sistema de abastecimento de água da área urbana foi transferida para a empresa Águas do Piauí, que assumiu a operação no final de janeiro. A expectativa é que haja melhorias significativas na regularidade e qualidade do serviço. No início deste ano, realizamos ajustes administrativos com mudanças em algumas secretarias, visando aprimorar o planejamento e melhorar o atendimento à população. Encerramos com uma palavra de esperança, como está escrito em Jeremias 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Com este versículo eu quero saudar também a todos e dizer que o pastor Marcos, ali da Assembleia de Deus Madureira, também mandou a saudação aos nobres vereadores e a toda a sociedade aqui presente. Que Deus continue abençoando o Tanque do Piauí, esta casa legislativa e cada família de nossa terra. Mais uma vez, muito honrado por representar o Poder Executivo Municipal na pessoa do vice-prefeito Assuero Costa e do nosso prefeito Natanael Salles de Souza. Muito obrigado a todos. Eu peço ao nosso segundo secretário para fazer a lista dos vereadores para o uso da fala. Com a palavra, o nosso amigo, vereador do PP, Jefferson Galinho. Boa noite a todos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ao nosso amigo secretário de Educação Paulo Jânio, a todos presentes, meu boa noite. Primeiramente, agradecer a Deus pela saúde, por me dar mais uma oportunidade de estar discursando nesta casa, dizer para todos que o recesso, ele é um recesso para vereadores de Tanque do Piauí, entre aspas, porém tem muito trabalho, é muita correria, e me alegro por onde passo dizer que vereadores de Tanque do Piauí não cansam de trabalhar. Em segundo lugar, quero agradecer a Deus pelo livramento, contar para vocês, presidente, se o senhor me permitir, o texto que eu coloquei no dia em que me acidentei, tive uma descarga elétrica, e tem que contar o testemunho de Deus, e que vocês no final vão entender que a mão direita do Jefferson Galinho não era a mão dele, era a mão de Deus. Para quem não sabe, ontem fui trabalhar na obra, sozinho, entre aspas. Coloquei meu celular para carregar e liguei um som. Logo que comecei a trabalhar,
ouvi que o som estava descarregando, então fui trocar as tomadas. Peguei com a mão esquerda na extensão, a mão direita no carregador. Quando botei força para puxar o carregador, senti o impacto da descarga elétrica em mim. Caí no chão, me tremendo e gritando, porém longe de todas as casas, e ninguém queria me ouvir. Foi aí quando pensei que iria morrer sozinho, e na mesma hora lembrei das minhas filhas. Vou procurar não chorar, porque o Gilvão, uma vez eu chorei, disse que minha cara era muito feia chorando. Como se tudo fosse um sonho, e eu vendo tudo, sem forças, em câmera lenta, eu decidi que tenho que lutar pela vida. Tive calma, mesmo com um choque fortíssimo, sem força nenhuma, peguei a minha mão direita e levei ela até a extensão. Isso tudo em câmera lenta. E pensei, tenho que usar toda a minha força. Mas que força? Mas eu tinha um Deus comigo. Naquele momento, que junto comigo puxou a minha mão, eu consegui sair do choque. Minha primeira reação foi pegar o carro e ir para a primeira casa. Cheguei lá, entrei em desespero e quase não paro de chorar, falando, eu ia morrer sozinho. Dentre tantos amigos, dentre tantos familiares, eu iria morrer sozinho. E minhas filhas iriam ficar sem pai. Decidi fazer um texto explicando o que aconteceu ontem, no testemunho de Deus. Deus me deu mais uma oportunidade de estar vivo e criar minhas filhas. Então, amigo, amiga, irmão, irmã, familiares, não deixe de dizer eu te amo. Um abraço, um carinho. Tenha tempo para seus filhos. Brinque, faça parte da vida deles. Tenho certeza que se meu dia fosse ontem, Julinha iria dizer para Juliana, desculpa, nosso pai era extraordinário. Sim, já fui professor, aluno, pai, filho, isso nas nossas brincadeiras. Já brincamos de bike, de bola, de luta, dançamos tudo, forró, hip hop, capoeira. Quando saí de casa, antes de sair eu disse, estou indo. Estava Tainá, estava Juliana e Júlia, deitada na mesma casa, na mesma cama. Tchau, amo vocês. E agradecer meus amigos, familiares, pela preocupação que tiveram comigo. Agradecer a Dona Eliette, que é a gente da comunidade, que foi a primeira casa que eu fui, seu filho, seu neto, todo o corpo da SAMU, o pessoal da UPA Oeiras, a Secretaria de Saúde, Dona Érica, esteve muito preocupada comigo, doutor Cássio, foi até o UPA ver como é que eu estava. E, enfim, agradecer a Deus por mais uma oportunidade. E decidi contar para vocês porque é um testemunho de Deus. Enfim, e para finalizar, lembrar a todos que amanhã começa o Intermunicipal do Bom Princípio e que estejam todos convidados. Estaremos lá mais uma vez com o nosso canal agora no YouTube, no Futebol Tenquense. E minhas palavras eram essas, meu boa noite e muito obrigado. Com a palavra, agora
representante do MDB, a nossa vereadora e amiga Maria do Espírito Santo, mais Espírito Santo do Toledo. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a nosso Deus, Pai, nosso Criador, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, reunidos nessa Casa Legislativa, para a primeira sessão do ano, de 2026. Quero cumprimentar o nosso presidente da Casa, vereador Edinaldo. Também quero cumprimentar o representante aqui do Poder Executivo, nosso amigo Paulo Jânio, nosso secretário. Quero cumprimentar nossos pares, vereadores presentes, vereadora. Quero cumprimentar também os secretários que vieram para esta casa. Cumprimentar também todos os funcionários desta casa. Cumprimentar meu esposo também, que sempre está presente em todos os momentos. Cumprimentar também nosso amigo França. Cumprimentar todos os presentes, representando aqui a comunidade de Tanque, os presentes aqui, e também aqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais. Nossa sessão transmitida, e com certeza tem muitas pessoas aí assistindo, que irão assistir depois porque fica gravado. Quero também dizer, pedir proteção a Deus para mais um ano de trabalho, e agradecer também pelo ano que passou, com várias conquistas, várias coisas realizadas. E também quero pedir a Deus proteção e melhoras para o nosso amigo Assuero Costa, que a cada dia ele se recupere mais, sob a proteção de Deus. E também um bom ano de gestão de trabalho para o nosso prefeito municipal. Hoje, dia 20 de 2 de 2026, retornamos os trabalhos deste poder legislativo com o coração renovado e com um compromisso ainda mais fortalecido com a nossa gente. É tempo de recomeçar, de renovar as forças e reafirmar a missão que nos foi dada pelo povo. Legislar com responsabilidade, fiscalizar com sabedoria e trabalhar incansavelmente pelo desenvolvimento do nosso município. Cada novo período legislativo representa uma nova oportunidade de ouvir a população, dialogar, construir projetos e buscar soluções concretas para as demandas da nossa cidade. Seguiremos firmes na defesa das políticas públicas em todas as áreas do nosso município, na educação, na saúde, na assistência social, na agricultura, cultura, esporte, lazer, meio ambiente, enfim, nas demais políticas públicas que valorizam e na valorização das famílias que promovem, que serão promovidas políticas públicas voltadas a esta clientela. Quero também reafirmar aqui o meu compromisso de continuar sendo uma vereadora presente, sensível às necessidades do nosso povo, que este novo ciclo seja marcado por união,
né, dos nossos pares, respeito e resultados positivos para o engrandecimento de nosso trabalho e de nossa cidade. Seguiremos juntos com fé em Deus e dedicação ao trabalho e ao nosso mandato. Boa noite a todos, que tenham um bom final de semana. E na próxima sessão, sexta-feira, né, a gente começa de fato os trabalhos. Uma boa noite a todos. Agora o Manel vai falar, agora também representante do TIEL, do prefeito, e líder do PT na bancada aqui na Casa Legislativa. Boa noite a todos e a todas aqui presentes. Meu boa noite se estende ao excelentíssimo senhor presidente Reginaldo, aos nobres vereadores e às nobres vereadoras aqui desta casa. Dizer a vocês que é com muita alegria de retornarmos a esta casa para mais um ano legislativo. É um ano de muita luta, onde a gente com certeza vai buscar melhorias para dentro do Piauí. E me alegro muito em ver a casa cheia, com vários representantes que já contribuíram. Temos ex-vereadores, temos secretário, ex-secretário, temos pastor que vem dando uma contribuição muito grande para o nosso município, França, jovens como Jaime, né, representando uma parte importante dentro do município, que é a agricultura, secretária Érica, secretário Paulo Jânio, muito obrigado por vocês terem vindo, ex-vereador senhor, Elvira, enfim, todos que ao longo desses 30 anos já contribuíram tanto para dentro do Piauí. E a gente tem avançado muito. Nós ficamos felizes. Há 22 anos eu cheguei a essa cidade. E vendo o tanque evoluir a cada ano, a cada gestão. Gestores que já passaram, deixaram sua contribuição, e outros que chegaram e vêm fazendo a diferença para o município continuar desenvolvendo. Isso nos alegra. Nós, como pessoas públicas, buscarmos dar o máximo nosso para desenvolver o nosso município. Somos crianças ainda, a cidade muito jovem, mas muito promissora. Nós temos nossa saúde, que é um exemplo dentro do município, nossa educação, com resultados maravilhosos. Nos alegra muito quando nós vemos o nosso povo, nossos jovens, buscando, estudando, e certamente teremos médicos, teremos doutores, advogados, e diversas formações dentro do nosso município, né? Fisioterapeutas, enfim, são vários, são inúmeros. A gente não vai ter como falar todos, porque graças a Deus o índice é tão alto, nós temos resultados muito bons dentro do tanque do Piauí, e nos alegra, nós como pessoas públicas, de estar fazendo parte desse momento. Dizer para os colegas vereadores que é mais um ano de desafio. Nós vamos continuar trabalhando, buscando trazer melhorias para o tanque, que é o objetivo. Aqui é uma passagem, né? Nós temos a oportunidade dada por Deus e pelo povo de estarmos representando esse público. E certamente daremos o máximo possível para que a gente possa deixar um legado. Isso é o que tenho certeza que está na mente de cada vereador, cada vereadora aqui dessa casa, para contribuir para a Tanque desenvolver. E isso é bom porque nós temos esse foco de ajudar a Tanque. E como falei agora há pouco, todas as pessoas, esses ex-vereadores, ex-secretários, secretários atuais e pessoas comuns que possam dar contribuição para o nosso município do PC, dando ideias, buscando projetos para trazer para essa casa, para que a gente possa desenvolver um papel importante dentro do município de Tanque do Piauí, que foi para isso que nós fomos escolhidos. Então, queria na noite de hoje agradecer a Deus por essa oportunidade de, já graças a Deus, no meu 4º mandato, de estar próximo das pessoas, próximo da população, para que a gente possa dar o máximo de si para o nosso município continuar desenvolvendo. Então, Felipe é um dos jovens que está se formando, né? Graças a Deus, Felipe, fico muito grato, feliz por você, lutando, a gente sabe das dificuldades que é, mas buscando ser uma pessoa
que venha ter um futuro mais promissor para dentro do nosso município. Então, certamente, Edinaldo, vamos sim continuar trabalhando em parceria, que foi isso que foi feito ao longo de todos esses anos, né, buscar fazer com que a nossa população se sinta firme com os representantes que tem, para nós continuarmos desenvolvendo o tanque do Piauí. Para a noite de hoje, minhas palavras são essas e meu muito obrigado. Com a palavra, nosso amigo, o vereador do PSD, João Serafim. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, meu boa noite. Meu boa noite se estende ao nosso público presente. Agradecer pela presença de cada um aqui hoje nesta casa do povo. Primeiramente eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Vencemos mais um ano de muitos trabalhos e pedir que esse ano conseguimos muito mais projetos aqui para a nossa cidade. Esse é o nosso papel, é o nosso objetivo. Foi para isso que a população nos colocou aqui nesta casa, para que possamos representar e representar muito bem, trazendo melhoria para a vida de cada um cidadão tanquense, melhorando a qualidade de vida de cada um. Então, nesse momento, eu quero reafirmar esse meu compromisso. Estou pronto, cada dia que passa, mais preparado para que possa continuar essa luta pelo nosso povo, pela nossa cidade de Tanque do Piauí. E esse ano é um ano diferente, né? Um ano eleitoral, onde vamos ter vários desafios para frente, mas com a graça de Deus vamos conseguir também muitos projetos aqui para o tanque. Já temos aí alguns já engatilados aí em fase licitatória, né? Temos aí 10 mil metros de calçamento com os nossos deputados. Já para sair, eu acredito, o vereador Barel, daqui a uns 60 dias, né, já tá para ter passado essa licitação. Então, isso nos alegra de estar aqui dando nossa contribuição, né, e eu sempre digo, nossa cidade precisa de pessoas esforçadas, que corram atrás, e ainda precisamos de muita infraestrutura, mas vejo tanto o legislativo empolgado, também como o executivo, e com certeza vai ser um ano de muita obra aqui em nossa cidade. Para isso nós temos aqui grandes representantes, né, pessoas responsáveis, e com certeza vai se doar ao máximo para que possamos conseguir melhoras para o nosso povo. Eu quero aqui parabenizar a todos os secretários que estão aí, enfrentando aí as suas pastas, alguns com novos desafios, igual o Jairo, rapaz novo, inteligente, que está em frente da Secretaria de Agricultura. Eu quero lhe parabenizar e desejar um bom trabalho, né? Sei que você tem essa capacidade, não foi à toa que foi escolhido para ocupar essa parte. Então, já quero parabenizar. Também aqui o meu amigo Paulo Jânio, né, enfrentou um novo desafio na educação, mas um cara preparado, todos nós conhecemos, e com certeza, Paulo Jânio, a educação de Tanque vai continuar evoluindo a cada dia mais. Então, meus parabéns a você e desejo um bom trabalho dessa secretaria.
A educação, eu acredito que é uma das mais importantes para as nossas vidas. É onde prepara as nossas crianças para o futuro, aos nossos adolescentes, aos nossos jovens. Mas tanque, graças a Deus, sempre é destaque na educação. Então, Palujano, conte com o vereador João Serafim, naquilo que for preciso. Estou aqui para colaborar, para que a gente possa fazer um grande trabalho. Parabenizar também a Érica, que saiu de uma pasta, foi para a saúde, uma pasta muito desafiadora, mas também pessoas experientes, capacitadas, né? Já tem um vasto trabalho aqui no nosso município e com certeza a saúde está em boas mãos. Então, pessoal, hoje é essa sessão de abertura. Próxima sessão, vereador, acredito que vai ter projetos aqui para a gente, quatro, né? A gente discutir. Com certeza, projetos bons que vêm aqui para o nosso município e a gente tem que abraçar e levar em frente. Então, para a noite de hoje, minhas palavras eram essas. Meu muito obrigado a todos. Boa noite. Com a palavra, o líder do Bom Princípio, o líder do PSD, o vereador Indomar Oliveira. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, as pessoas aqui presentes, boa noite. Quero neste momento, primeiro agradecer a Deus por estar retornando aqui aos trabalhos, um recesso bom. Por que eu digo bom? Porque saímos de recesso, estamos retornando, e só coisas boas dizer que não aconteceram. Então isso é muito importante quando é assim. Até o nosso colega Jefferson, é uma conquista também, é uma vitória, porque conseguiu se livrar desse que você enfrentou. Então, quero aqui cumprimentar todos os secretários presentes, agradecer pela presença, né? E também meus cumprimentos ao vereador senhor, aos suplentes vereadores do PSD, o Edivar, a Elvira Pereira de Carvalho, lá escondido, né? Mas a gente está vendo. E o Barão falou, Luiz Felipe na sessão, estudante, ao França, ainda presidente do sindicato, né, França? Ainda tem 10 dias ainda. Ainda tem 10 dias, né? O ex-vereador Tonheiro também, os servidores da Câmara, o grande comunicador Jacques Custosa, o Peninha, agora Peninha da Joel, não é mais Joel do Peninha não, sabe? Então, a do carro, né? Continue do carro, assistindo às nossas sessões. Então, pessoal, todos meus cumprimentos e tenho que pedir que tanque melhore mais ainda. Tivemos agora essa grande mudança de secretários e a gente torce para que realmente melhore. Não torce pelo fracasso, quanto pior, melhor. Eu espero que vocês façam acontecer realmente aquele slogan lá do prefeito, administração para todos, que seja de fato para todos, né? Porque em algumas áreas ainda peca, né? Infelizmente não é para todos. Eu até conversado com o secretário da Educação, que a gente aposta que a coisa dê certo, né? Porque primeiro a gente tem que querer, né? É importante, quando a gente vê, estamos aqui observando. Não vou julgar, não vou condenar ninguém, vamos ver ao trabalho de cada um. E até digo a vocês, não queira agradar apenas o chefe do executivo, procure agradar ao povo, à população, porque se vocês agradarem a população, também vai estar agradando o executivo. Por que eu digo isso? Porque tem
servidor que a única preocupação é agradar o seu chefe e não agradar o povo, porque nós estamos aqui com nós vereadores. Não adianta sermos bons, sermos elogiados só pela mulher e pelos filhos, não. A gente tem que ser elogiado pela população do nosso município, é onde nós prestamos nosso serviço. Eu de tanto falar e falar do nome de cada, né, esqueci de dar meus cumprimentos ao pastor Donato, desculpa aí esse esquecimento, mas meus cumprimentos ao senhor também, obrigado pela presença mais uma vez. Lembro-me que sempre está presente na abertura de nossos trabalhos, aqui abençoando a gente também, é o que a gente precisamos sempre. Então, o que eu espero? Que este ano tenhamos realmente, não é nem projetos, é obras mesmo, viu, Sarafim? As promessas de tantos tempos que realmente elas se tornem realidade, porque se não acontecer esse ano, né, porque o ano eleitoral e principalmente essas obras que havia governo federal, governo estadual, espero que realmente tudo se cumpra, né, porque a nossa cidade ainda é jovem, necessitamos de muitas coisas. E eu sou vereador de oposição, mas sou oposição que é errado, que é correto, a gente está apoiando. E quero até aqui falar, neste momento, um assunto que foi uma polêmica muito doida, ano passado, mas quero aqui cobrar novamente aos secretários que suas pastas detêm carros. Uma polêmica, porque eu falei de um carro que ainda não estava adesivado. Quando a gente alerta aqui, não estamos querendo confusão, nós estamos querendo solução. E continuo a dizer, os carros continuam sem ser adesivados, eu mais uma vez eu cobro. E desta vez digo, se fizerem gracinha, aí a gente vai procurar os órgãos competentes para que resolvam. Por que eu defendo que todos os carros do serviço público sejam adesivados? Porque é uma identificação para nosso município. Então é o seguinte, não existe nenhuma lei aqui, nem municipal, nem federal, que dê direito a isso. Por que tanta resistência? Isso não vai impedir de servir todas as áreas, não, porque a gente sabe que a cidade pequena como a nossa sempre foi e sempre será, o carro de um órgão vai atender de outro, não há nenhum problema. Agora é importante que a gente saiba aquele carro de onde é. O carro da Câmara, por onde anda, a gente sabe, passei pelo carro da Câmara. A gente vem em Teresina, passa por carro da Câmara. E os carros da Prefeitura de Tanque? Porque a gente passa por carro de várias cidades, a gente conhece, o carro cidade tal. Mas do Tanque, a maioria nós não sabemos de onde é. Isso é importante, porque tanta resistência. E espero que respeite, fazendo a coisa correta, os secretários, prefeitos vão fazer isso, porque todos têm consciência que isto é errado, que tudo isso está errado. No ano passado, aquela polêmica, reclamando, mas errado. Então, torça pelo melhor. E quero dizer a vocês, secretários, que a gente aposta. Porque quando há mudança, a gente, quando assume uma coisa, né, a gente assume cheio de vontade. Isso é muito importante e quem ganha no município. Seria, eu até costumo dizer que defendo, mesmo numa mesma gestão, que o secretariado seja remanejado 4 anos numa pasta, se foi bom, vai desenvolver em outra vez. Isso é muito importante porque a gente tem um desenvolvimento melhor, porque a gente, 8 anos numa pasta, a gente se acomoda, não é verdade? Nós vereadores, nós não podemos se acomodar, cada dia nós temos que buscar inovar um pouco mais, porque senão a gente fica para trás, e isso não é bom. Então, estas eram minhas palavras, muito obrigado pela atenção dispensada, e uma boa noite, e até sexta-feira. Né? Com a palavra a vereadora do PSD, a Joelma Tupeniel.
Meu boa noite a todos, né, e a todas. Boa noite, senhor presidente. Não irei falar nome de todos presentes, porque eu posso pegar e esquecer de algum. Mas, em especial, eu quero dar uma boa noite ao meu esposo e ao meu amigo França, do sindicato. É um prazer receber vocês aqui na casa. E dizer que mais um ano se inicia e firmar meu compromisso como vereadora e representante do povo de Tanque do Piauí. E dizer que esse ano é um ano diferente, né? E que nós, vereadores, possamos correr atrás, né, mais e mais com os nossos deputados, candidatos, né? E fazer a diferença, né? Esse ano que está iniciando aqui na casa, viu? E são só essas minhas palavras. Meu boa noite. Com a palavra, o presidente e vereador do MDB, Edinaldo Fortes. Agora não é institucional, agora é o vereador, né, Lindomar? Então, pessoal, boa noite, mais uma vez. Agradecer primeiramente sempre a Deus, como o Jefferson bem falou, como bem foi falado, as situações adversas que pode acontecer para que a gente não esteja presente num momento tão importante quanto esse. Então, declaro a vida de vocês, que nosso Senhor Jesus Cristo proteja sempre e que a gente cumpra sempre a nossa missão de cidadão e principalmente essa missão a qual foi nos dada representar as pessoas dentro da nossa cidade. E quero aqui ressaltar, né, e não vou citar o nome de todo mundo, o Jacques vai já fazendo falar isso, mas em especial vou falar das pessoas que vêm pouca casa para ver se eles vêm mais, a Dona Elvira. Eu estendo a toda a mulher presente, Dona Elvira, que teve um papel, sempre falo, muito importante aqui durante 4 anos do meu lado, onde eu aprendi muito a questão técnica das leis de direcionamento. Então, seja sempre bem-vinda, Dona Elvira, a gente tem prazer de receber aqui. Também quero estender em cada homem ao nosso amigo Peninha também, da Joelma, ou da Joelma do Peninha, não importa, mas seja bem-vindo e boa noite ao Peninha, a todos os homens presentes, o pastor em especial, os pastores que estão sempre em oração, o pastor Anderson trabalha com a gente sabe da constância que ele tem para nos abençoar dentro dessa casa, nas viagens, de ungir um carro que a gente viaja sempre. Então agradeço sempre, pastor Pedro, não só pela função de secretário, mas sobre a sua função de pastor. E o pastor Nonato, que não vem me tomar só nas aberturas dos trabalhos, está sempre aqui na Câmara, ele visita o gabinete, visita os funcionários, ele traz uns pães para nós, né, Dona Socorro, de vez em quando. Então a gente fica muito feliz. Então, é um ano, né, que a gente está começando, o ano digo com o pé direito, a gente sabe do que a gente fez, a gente sabe do nosso sonho, mas é um ano da gente concluir muita coisa que a gente tem que fazer. Um ano atípico, um ano de eleições, e que desejo desde já a Espírito Santo, o Barel, aos representantes dele, junto com o Joãozinho, que o trabalho aconteça, que a população de Tanque enxergue e que transfira a ele o reconhecimento a eles. Mesma coisa falo o Lindomar, sempre estou dialogando, que os seus representantes tragam o que a gente precisa, o que você acha que é prioridade para pedir, assim a Joelma também, que tem os representantes dele, o Jefferson, que eu acredito que são os mesmos meus, junto ao prefeito até então. É isso que a população de Tanque está esperando, mais calçamento, resolutividade da água, concurso público, que o serviço ele realmente continue acontecendo, porque tem muita coisa boa acontecendo. E digo a todos os secretários, não só os novos, mas todos que estiveram nas pastas contribuíram muito. E a gente aqui viu a evolução do esporte com o Paulo Jânio, da cultura. Hoje Tanque é referência onde a gente anda sobre cultura, né? A prova é a quadrilha.
quadrilha que antes nós passamos quase 20 anos sem isso e hoje reativou. Nós temos um calendário de festividade. Quem estava à frente? O Paulo Jânio, hoje não faz mais parte, mas a gente deve reconhecer também com a Júlia, que teve uma representatividade muito grande, principalmente em grandes menções aqui dentro dessa casa. A gente sabe da contribuição dela também e a gente deseja ao Jairo, jovem da área, que ele continue o trabalho que alcance mais resultado. E digo também a Érica, que é uma parceira minha do tempo da educação, fizemos várias parcerias, alcançamos muitas pessoas com trabalho, mesmo quando eu era oposição e era secretária. Mesmo desejo, Érica, eu desejo a você à frente dessa pasta, que é muito complexa, muito delicada e que as pessoas precisam diariamente. Que Deus abençoe sua missão, que você faça valer e transfira às pessoas não só a cura, mas a prevenção, que é o mais importante para a população de Tanque do Piauí. Paulo Jânio é um amigo, né, tem uma estima pela pessoa, pelo gabarito que ele tem nas pastas que ele já passou. A educação também é complexa, mas o que é que a gente enxerga no Paulo Jânio? Que aonde ele passou, ele deixou uma marca positiva. E digo, né, Paulo Jânio, que Deus abençoe seus passos, igual você pediu direcionamento para aceitar, você aceitou, e que você faça o que você já fez nas outras pastas, para atender não nós vereador, não somente o Poder Executivo, mas principalmente nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos idosos que precisam de uma boa educação. E é isso que eu desejo, e a todos os secretários que não estão aqui, o Ezequiel que assumiu a pasta, está em missões grandes, veio agora a vaquejada não declinou, ela aumentou o nível de organização, porque juntou o Paulo Jânio junto com ele, então deu tudo certo. E ele está agora no campeonato, né, que é municipal, interferência do poder público, ele deseja boa sorte, mesmo ele não estando aqui. E o que é que eu digo a vocês, os que não estão aqui? A Câmara está de portas abertas, tá bom? O que vocês precisarem perante a reformulação de lei, a constituição de lei, pode contar, acredito, com os 9 vereadores que faz parte dessa Câmara, ok? Estendo ao Paulo Jânio também que leve a minha mensagem ao Tiel, que desejo em 2026, começando agora, que ele vai a Brasília, que você traga soluções, que você traga trabalho, que você traga oportunidade para a vida das pessoas. É sempre satisfatório, né? A gente tem uma relação institucional de respeito, né, com o Poder Executivo. Isso facilita a comunicação quando chegam os projetos, facilita a aprovação dos projetos, mesmo às vezes tendo discussão, porque isso é necessário. Muitos entendimentos aqui, muitas discussões, melhorou o entendimento e melhorou na parte técnica dos projetos. E é assim que nós, vereador, queremos continuar junto com o Poder Executivo, ok? E na próxima sessão a gente tem já, quero informar que dia 27 é a nossa primeira sessão ordinária, sessão de trabalho legislativo. Paulo já demonstrou que já está diferente por ali, já trouxe uns projetos aí de reajuste de salário de professor para a nossa primeira sessão. A gente vai apresentar na próxima sessão. Temos outro projeto de reajuste de piso salarial dos médicos odontológicos, mandado pela Érica, que já era um projeto que já veio dessa casa, que a gente já tinha analisado, tinha aceitado, mas por questão do Executivo a gente não aprovou, mas está na casa para a gente apreciar também. Temos a participação na próxima sexta do irmão Senhor, um colaborador do município, tanto na educação quanto no meio ambiente. Ele já vai formalizar o pedido de uso de fala para falar de um projeto que ele vem desenvolvendo sobre o meio ambiente. E não mais importante nem menos, nós vamos ter um projeto nesta casa, indicado pela nossa amiga do Carmo, que ela esteve aqui em 2 sessões, usou a tribuna, pediu a nossa contribuição, disse a ela, vou reafirmar o seu projeto, que a Câmara que vai apresentar para aprovação já está pronta, a gente vai apresentar na próxima sessão e acredito que em meados de março já está lá na Prefeitura para sanção. Então, nosso compromisso vai ser esse, tá bom? Nada mais e nada menos, e dizer que o campeonato começou, FETU está com data marcada, né, Paulo?
Jane, 19 e 20. É uma experiência que vale a pena ir. Eu fui no ano passado, não só como político, como representante, mas enquanto pessoa. O Paulo Jane esteve lá, a Espírito Santo, né, a Thaís. A gente sentiu um orgulho quando as pessoas chegavam procurando um tanque pela fava, pelo doce, pelo que para a gente é normal, né? Então aqui deu um pertencimento. Então é um evento grandioso, né, que a gente vai estar lá, eu acredito. Vamos ter disposição para a gente alencar as pessoas que vão passar por lá, que é milhões, o que a nossa cidade tem de melhor. Né? E o que não for de melhor, a gente tenta resolver aqui no município para mudar uma perspectiva melhor. Tá bom? E além disso, também quero deixar a nossa nota de pesar ao nosso amigo Delfino, cidadão, muito meu parceiro, muito meu amigo, que hoje ele nos deixa, a gente deixa a solidariedade a ele e a família, e que Deus dê o descanso merecido a ele também. E eu acho que, sem mais, agradecer mesmo, principalmente mais uma vez a Deus, e que Ele não abençoe só a minha vida, a de vocês, ao do nosso vereador, ao do nosso prefeito, aos nossos secretários, e que a gente tenha um ano principalmente de muito trabalho, respeito e responsabilidade. E mais uma vez, boa noite e que Deus nos abençoe. Volte logo, já vale. É só que eu falei seu nome. 10%. Bom, pessoal, nesse momento registramos e agradecemos a presença das autoridades que honram nessa sessão solene. Paulo Jânio, secretário de Educação, pastor Nonato, Tonheiro, liderança política, também o Zé Pequeno, Tiago Cunha, assessor de comunicação, a Érica Fernanda, secretária de saúde, também o Francisco Xavier, liderança política, Jairo Douglas, secretário de agricultura, também Elvira Pereira de Carvalho, liderança política, Edivar, também liderança política, e também o nosso amigo França, secretário, presidente do sindicato. Presidente, com você. Antes de encerrar, a gente faculta a palavra ao vereador, secretário, representante do prefeito. Alguém se manifesta, fala. Eu queria que você reforçasse aqui o convite a todos que estão aqui, além da final das matérias que estão em pauta, né? Sim. A apresentação do projeto, que eu vou convidar mais pessoas, mas os que estão aqui. A casa, é como diz, a casa é minha, a casa é sua, a casa é nossa. Tá bom? Não é, pessoal? Sobre a proteção de Deus, eu declaro encerrada a nossa primeira sessão legislativa do ano de 2026, da 8ª legislatura. Meu boa noite, vamos em paz. Amém. E agora o Socorro fez um coffee